Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, aqui seu amigo Joaldo Almeida e os nossos 5 minutos com Deus. Estamos no Evangelho de João, no capítulo 18, e hoje, se eu não me engano, a parte 3. A gente vai ler sobre a consumação da negação de Pedro, né? Versículo 25 ao 27, só 3 versículos, tá? Que amanhã a gente vai ler a parte de Pôncio Pilatos. Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. A história de Pedro com Jesus é uma história apaixonante de um relacionamento que reflete muitas vezes a nossa relação com Jesus. Pedro, por ser impulsivo, por ser esse homem que fala quando tem que calar, que cala quando tem que falar, que nega quando tem que afirmar, né? Nos mostra que as nossas boas intenções não mantêm a nossa fidelidade. Que todos nós, quando pensamos a nossa relação com Jesus, somos cheios de boas intenções. Quantos não fizeram planos, né, a sua vida inteira para servir a Jesus de uma maneira mais eficaz? E quantas vezes a gente já parou para pensar o quanto a vida com Deus nos custa? Iludidos são aqueles que acreditam que não tem um custo, só porque Jesus já pagou o preço mais alto na cruz. O preço da cruz nos fornece graça sobre graça. A graça de ser alcançado, a graça de ser sustentado, mas existe um entendimento de uma responsabilidade que nós temos com a nossa fé. E essa responsabilidade envolve momentos como o que Pedro passou aqui, no pátio do inimigo. Você já esteve no pátio do inimigo? Eu várias vezes. E a maior intenção do inimigo, quando estamos no pátio dele, ou quando estamos na linha de fogo, na linha de guerra, na cova dos leões, é que nós venhamos negar a nossa fé, é que nós venhamos negar Jesus. Jesus advertiu Pedro, ele insistiu de que não negaria, mas aqui Pedro não tem a mesma firmeza de antes. Várias coisas aconteceram até esse momento. Uma delas é que Pedro tentou sim defender Jesus. Ele não estava mentindo. Quando ele disse, todos vão te abandonar, menos eu, ele não estava mentindo, ele estava sendo verdadeiro. A prova é que nenhum dos discípulos reagiu, só ele. Mas Jesus o interrompeu, frustrando seus planos de defender o seu líder e o seu mestre. Aqui há um misto de frustração com Jesus, porque ele não deixou defendê-lo. Aqui há um misto de medo. Aqui há um misto de pressões interiores que fazem com que esse homem que ama Jesus, e a prova é que lá no capítulo 21, ele confessa isso, esse homem que ama Jesus, o negue. Nos ensinando que mesmo amando Jesus, muitas vezes nós podemos ser traídos pelas nossas convicções mais exatas, mas isso não significa que seja o fim. O galo não cantou para Pedro só aquela noite. O galo cantou o resto da vida de Pedro. E todas as vezes que o galo cantava, Pedro lembrava, eu neguei Jesus. Não mais com culpa, agora totalmente confiante de que manteria sua fé. Manteve até o fim, a ponto de que quando estava prestes a morrer e foram crucificá-lo, ele lembrou-se do seu mestre e disse, não sou digno de ser crucificado e morrer na mesma posição do meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim foi a morte desse apóstolo extraordinário, desse homem que teve seus momentos de crise na fé, assim como nós. Então, se você está enfrentando uma crise na fé, não significa que você não ame Jesus. Não significa que você não seja uma pessoa verdadeira. É só uma crise. Vai passar. Permaneça seguindo Jesus e deixe que o amor te conduza a um relacionamento de fidelidade a Ele. Vamos orar? Te bendizemos, Senhor, te louvamos,
porque o Senhor não desiste de nós. Quando o Senhor ressurgiu, o Senhor disse: diga aos outros e a Pedro que eu estou indo para eles. O Senhor se lembra de nós mesmo quando nós nos esquecemos de Ti. O Senhor insiste conosco mesmo quando nós desistimos de Ti. E eu te louvo por esse amor imensurável, infinito. Que os meus irmãos possam ser renovados por essa palavra, que a Tua graça os alcance e que o Teu favor os encontre. Dá um dia abençoado, dá um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Dia 15, segunda-feira, começaremos nossa Semana da Sexualidade Restaurada por Deus, falando de 3 temas. A igreja e as questões da sexualidade no dia 15, a igreja e a questão da homossexualidade no dia 16 e os distúrbios na sexualidade, dia 17. Conto contigo, espero, 20 horas a partir de segunda. Beijo no coração, graças.